Fala galera ligada no canal, eu sou o Jonathan e esse é o American Sports. E se você não é inscrito no canal, já clica no botão de você e se inscreve no canal para você não perder nada do que tá rolando por aqui, beleza? E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro de 2023, mais especificamente sobre o Botafogo e como o Botafogo perdeu o título mais ganho da história do Campeonato Brasileiro. Isso porque nenhum time na história do campeonato chegou a abrir uma vantagem tão grande quanto essa que o Botafogo abriu, que chegou a ser de 13 pontos para o segundo colocado, e mesmo assim o Botafogo não foi o campeão da competição. Muito pelo contrário, o Botafogo ainda terminou o campeonato na 5ª colocação. E a gente vai analisar os detalhes aí desse campeonato, os números do Botafogo e do campeonato, para tentar entender o que aconteceu com o Botafogo que fez com que o time despencasse de aproveitamento e, consequentemente, perdesse esse campeonato que estava nas mãos do Botafogo. Então vem comigo. E para começar a contar a história desse campeonato e do que aconteceu com o Botafogo, a gente tem que lembrar que tudo começou a dar errado, pelo menos essa foi o meu ponto de vista, foi o que eu analisei vendo aí o campeonato e acompanhando os jogos, que tudo começou a dar errado logo que o técnico Luiz Castro saiu do Botafogo. O técnico Luiz Castro, no português, que assumiu o Botafogo no começo do ano, se não me falha a memória, no final de março, né, e fez até um campeonato, o Botafogo fez um campeonato carioca ruim, né, o Botafogo foi sim uma grande surpresa, a campanha dele no primeiro turno, não era um dos favoritos, nem de longe, ninguém imaginava que o Botafogo faria a campanha que fez no primeiro turno, mas devido à campanha que fez, né, o time encaixou de uma forma ali quase que inexplicável, jogando um futebol muito bom, com excelentes atuações e coletivas e individuais, né, tanto que jogadores como o Tiquinho Soares, o próprio Adrielson, zagueiro, e o goleiro Lucas Perry se destacaram bastante, né, durante aí o primeiro turno, e o Botafogo se encaixou de uma forma ali meio que inexplicável e começou a dar tudo certo. O Botafogo e o técnico Luiz Castro conseguiu encaixar o seu plano de jogo e o Botafogo começou a ganhar jogos e seus jogos, foi vencendo partidas acima de partidas. Era raro, muito raro o Botafogo jogar um jogo em que você não visse ele superior ao adversário, não visse o Botafogo tendo ali grandes chances de vencer a partida, e foi assim durante todo o primeiro turno. O Botafogo jogou muito bem, ganhou seus jogos, tanto que na 10ª rodada o Botafogo já era líder do campeonato e já era líder com folga. O Botafogo ele tinha 24 pontos na liderança do campeonato na 10ª rodada e o Palmeiras tinha 22, ele já era líder com 2 pontos a mais que o Palmeiras, né? O G4 ele era basicamente os mesmos times que terminaram, com exceção do Grêmio, que era 6º nessa rodada. No G4 ali era Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, eram os 4 primeiros, e o Botafogo liderava, né, com essa vantagem de 2 pontos do Palmeiras. Mas 10 rodadas depois dessa 10ª rodada, na 20ª rodada, o Botafogo ainda era líder e com a distância ainda maior. O Botafogo tinha 48 pontos naquela altura do campeonato, ou seja, os 24 da primeira rodada, da 10ª rodada, o Botafogo duplicou, fez mais 24 nas outras 10, e juntando as 20 primeiras rodadas, o Botafogo ele conquistou um aproveitamento de mais ou menos 80% dos pontos. Um aproveitamento estrondoso, assim, coisa inimaginável. É a melhor campanha de um turno da história do Campeonato Brasileiro, né, por pontos corridos. Foi a melhor campanha. O Botafogo fez a melhor campanha de todas. Ninguém nunca tinha feito isso aí. O Botafogo foi lá e conseguiu fazer a melhor campanha da história dos pontos corridos, com um aproveitamento de 80%. O Botafogo disputou 20 partidas e dos 60 pontos, o Botafogo conquistou 48. Né? Uma coisa, né, estrondosa ali. E o Palmeiras tinha 37 na 20ª rodada. Ou seja, o Palmeiras tinha 11 pontos de diferença para o Palmeiras na 20ª rodada do campeonato.
Palmeiras o Botafogo já tinha aberto, né, 11 pontos de diferença para o segundo colocado, que era o Palmeiras, na 20ª rodada. Então tudo parecia que o Botafogo ia ser campeão com muita antecedência, com muitas rodadas de antecedência e de forma tranquila, né? Depois desse turno que o Botafogo fez, ele não precisaria fazer um grande retorno para ser campeão. Um retorno mediano já era suficiente para o Botafogo se sagrar campeão. Então, depois desse primeiro turno que o Botafogo fez, todo mundo já esperava que o Botafogo fosse campeão. Todo mundo imaginava que seria esse resultado. Até porque o Botafogo não precisaria repetir a campanha do primeiro turno para ser campeão. Muito pelo contrário. No segundo turno mediano do Botafogo seria mais do que suficiente para ser campeão. Tanto que em várias entrevistas de treinadores ali, o próprio Abel Ferreira, que era o segundo colocado, com o Palmeiras ali praticamente o campeonato todo, em várias entrevistas disse que o Botafogo não perderia esse título, que o Botafogo dificilmente perderia esse título, porque era a sensação que todo mundo tinha, que o Botafogo ia ser o campeão, era só questão de tempo. E aí a coisa começou a dar errado, né, depois que o técnico Luiz Castro resolveu trocar o Botafogo pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Isso porque o Cristiano Ronaldo, que estava no Manchester United, saiu do Manchester United e foi jogar no Campeonato Saudita no Al Nassr. Aí o próprio Cristiano Ronaldo, foi quem pediu a contratação do Luiz Castro. Ele ligou para o técnico português e pediu para que o técnico português fosse treinar o Al Nassr. O Luiz Castro, obviamente, um pedido do papai Cris é difícil de recusar, né? Aceitou e foi treinar o Al Nassr. Saiu do Botafogo e foi para o Campeonato Saudita. Essa ida dele para lá causou ao Botafogo, no meu ver, o pior prejuízo que se pode causar. Ele quebrou ali uma sequência de trabalho e depois disso o Botafogo não foi mais o mesmo. É claro que eu até acho que o Botafogo fez bons jogos ali no comando do Caçapa, né, o Cláudio Caçapa, que foi quem assumiu o Botafogo depois que o Luiz Castro saiu. Ele assumiu de forma interina, né? Fez alguns bons jogos, né? O Botafogo fez até alguns bons jogos com o Cláudio Caçapa, mas depois o Botafogo contratou o Bruno Lage para ser o técnico do time, né? Português também. Mas o Bruno Lage nem deu certo. Ele não deu certo esportivamente e nem na questão do grupo. Tanto que ele chegou, ele colocou o Tiquinho Soares no banco. Ele teve até um jogo emblemático que o Tiquinho Soares estava no banco, ele entrou, fez o gol. E aí os jogadores, depois do elenco, se reuniram, foram até a diretoria para pedir a saída do Bruno Lage, né? Um clima muito ruim, né? Um vestiário muito ruim. Tinha o Bruno Lage lá no Botafogo. E ele acabou saindo também. E com a queda do Bruno Lage, quem assumiu foi, interinamente também, o Lúcio Flávio. E o Lúcio Flávio chegou também a fazer alguns bons jogos. Ele parecia que ele né, como auxiliar ali, iria colocar o time para jogar como o Luiz Castro fazia, e nem então mexer em nada. Né, colocar como o Luiz Castro fazia e deixar o time jogar. Só que também não aconteceu, não deu certo. E ele também acabou, né, tendo maus resultados e foi demitido. Até que, por fim, chegou o último técnico, o técnico que o Botafogo terminou o campeonato, que foi o Thiago Nunes. Né, mas mesmo assim também não adiantou, não deu certo. O Botafogo fez um retorno de rebaixado. É isso mesmo, o Botafogo fez um turno de recorde, um turno de melhor time, melhor campanha da história dos pontos corridos e fez um retorno de rebaixado. Se durante os 20 primeiros jogos do campeonato o Botafogo conquistou 80% dos pontos, na segunda parte do campeonato o Botafogo conquistou, deu uma queda de aproveitamento de 54%, porque o Botafogo conquistou 26% dos pontos. As últimas 18 rodadas do campeonato, da 20ª até a 38ª, das últimas 18, o Botafogo conquistou 14 pontos. Isso dá mais ou menos 26% dos pontos disputados. É campanha de rebaixado. O Botafogo saiu de uma campanha de campeão absoluto para uma campanha de rebaixado.
E o principal fato para isso, ao meu ver, foi a troca de técnico, com a saída do Luiz Castro, que quebrou o trabalho, mas também coloco muito isso na conta dos jogadores. Tanto é que a torcida, né, todo mundo está chamando de time de pipoqueiro. O próprio Tiquinho, jogadores que estavam muito bem individualmente na primeira parte do campeonato, jogaram um retorno muito mal. O Tiquinho Soares foi muito mal. A defesa do Botafogo, que era muito boa, ali com o Adrielson, tudo, né, e tava um sistema defensivo, né, todo ali muito bem. Tietê fez um primeiro turno muito bem, e não aconteceu. O Botafogo jogou muito mal, essas peças individuais. O próprio Lucas Perry, que fez um primeiro turno muito bom, também não fez um segundo turno de destaque. Longe disso, o Botafogo jogou muito mal, tomou muitos gols, perdeu muitos jogos, né? Teve até alguns jogos emblemáticos, por exemplo, o Botafogo ganhava de 3-1 do Grêmio, né? Até o segundo tempo, no começo do segundo tempo ali, estava 3-1 pro Botafogo, e o Botafogo tomou a virada, né? Tomou a virada para a equipe do Grêmio. Também teve o jogo do Curitiba, o Botafogo fez o gol já no final do jogo, e nos acréscimos o Botafogo tomou o gol, né, do time do Curitiba. O time do Curitiba que foi rebaixado, né, para a Série B. Ele junto com o América, a essa altura do campeonato já estava até rebaixado. Era um time que pouca gente perdia ponto para o Curitiba, pouca gente perdeu ponto para o Curitiba ao longo do campeonato. Então o Botafogo realmente fez tudo o que podia, né, nesse segundo turno para perder esse campeonato. E fazendo uma leitura até a nível internacional, nem nas grandes ligas, né, internacionais, né, europeias e tudo mais, se viu uma distância dessa ser perdida, né? Você tem ali o campeonato italiano, inglês, espanhol, francês. Nunca um time que abriu uma vantagem desse tamanho, de 13 pontos, ele conseguiu perder o campeonato no final. O que é principal disso tudo também, além de perder o campeonato, é não ficar nem vice, né? O Botafogo terminou em quinto colocado, terminou em quinto lugar. Esse, com certeza, foi um dos maiores vexames da história do Botafogo e da história do futebol brasileiro, né? Acho que o termo pipoqueiro talvez soe um pouco desrespeitoso com os jogadores, mas que foi um campeonato que o Botafogo tinha tudo para ganhar e desperdiçou, isso com certeza, né? Foi mais, a gente sabe que o Palmeiras sempre teve ali, né, entre os primeiros, sempre brigou pelo título, isso é verdade, a gente não pode desmerecer isso. O Palmeiras mereceu o título, né, foi ali mais irregular, mas um campeonato tão maluco que o campeonato teve o melhor primeiro turno, o Botafogo, o melhor segundo turno, o Atlético Mineiro, e o campeão foi o Palmeiras. Um campeonato que times como Vasco, Bahia e Santos fizeram a maior força do mundo para cair, né? E acabou que o Santos venceu a briga e caiu pela primeira vez, né? Então o campeonato, assim, muito, muito fora da curva. Esse campeonato brasileiro de 2023, ele foi realmente muito fora da curva, né? Teve acontecimentos aí extraordinários. Essa campanha do Botafogo emblemática, né? Esse campeão fake, né? Tem várias imagens e vídeos rodando aí de torcedores do Botafogo já comemorando o título, e acabou não acontecendo. Um campeonato brasileiro que ficou em aberto durante as últimas rodadas ali, né? Então foi muito emocionante essa reta final. A parte dos rebaixados também brigarem até o último minuto da última rodada, e a parte dos times que brigavam ali pelo título, né? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Todos os três tinham chance ali nas últimas rodadas. Acabou ficando com o Palmeiras mesmo, merecidamente. E o Botafogo se destacou, né, nesse campeonato, né, de duas maneiras diferentes, né, de duas maneiras bem distintas, né? Na primeira etapa do campeonato se destacou como uma equipe extraordinária, e na segunda como uma equipe terrível, e que teve uma queda aí que eu acho que ninguém imaginava. Eu acho que dificilmente a gente vai ver de novo uma equipe que consegue fazer um turno tão maravilhoso, tão bem feito,
e depois consegue estragar tudo no segundo turno. E esse campeonato brasileiro com certeza vai ficar aí guardado na memória de todo mundo e vai ser falado ainda por muitos anos por inúmeras coisas aí fantásticas que aconteceram, inusitadas que aconteceram, beleza? E se você gostou do vídeo, né, comenta aí embaixo aí o que você achou dessa pipocada, digamos assim, do Botafogo, o que você achou do título do Palmeiras, né, o que você acha do primeiro rebaixamento do Santos. Comenta aí o que você achou do Campeonato Brasileiro 2023, o que te surpreendeu, o que aconteceu que você já esperava. Deixa a sua opinião aí embaixo sobre o que esperar pro próximo Campeonato Brasileiro, beleza? Então tamo junto, galera. Foi!